O nome do próximo capítulo é Esplendores de Potosí, o ciclo da prata. Dizem que até as ferraduras dos cavalos eram de prata no auge da cidade de Potosí. De prata eram os altares das igrejas e as asas dos querubins nas procissões. Em 1658, para as celebrações do Corpus Christi, as ruas da cidade foram desempedradas da matriz até a igreja de Recoletos e totalmente cobertas de barras de prata. Em Potosí, a prata levantou templos e palácios, mosteiros e cassinos, foi motivo de tragédias e festa, derramou sangue e vinho, incendiou a cobiça e gerou desperdício e aventura. A espada e a cruz marchavam juntas na conquista e na expoliação colonial. Para arrancar a prata da América, encontrava-se em Potosí os capitães ascetas, os toureiros e apóstolos, soldados e frades. Convertida em bolas e lingotes, as vísceras da rica montanha alimentaram substancialmente o desenvolvimento da Europa. Vale um Peru era o elogio máximo às pessoas ou às coisas, quando Pizarro tornou-se dono de Cusco. Mas a partir do novo descobrimento, Dom Quixote de la Mancha adverte Sancho com outras palavras. Vale um Potosí. Veia jugular do vice-reinado, manancial da prata da América, Potosí contava com 120 mil habitantes, segundo o censo de 1573. Só 28 anos havia transcorrido desde que a cidade brotara entre os páramos andinos e já tinha como por mágica a mesma população que Londres e mais habitantes que Sevilha, Madrid, Roma ou Paris. Por volta de 1650, um novo censo dava a Potosí 160 mil habitantes. Era uma das maiores e mais ricas cidades do mundo, 10 vezes mais habitada que Boston, no tempo em que Nova York não tinha ainda esse nome. A história de Potosí não nasceu com os espanhóis. Tempos antes da conquista, o Inca Huayna Cápac ouvira falar, através de seus vassalos, de Sumage Orgol, da formosa montanha, e por fim pôde vê-la quando se fez levar doente às termas de Tarapaya. Das palhoças do povoado de Cantumarca, os olhos do Inca contemplaram pela primeira vez aquele cone perfeito que se levantava orgulhoso por entre os cumes das serras. Ficou estupefato. As infinitas tonalidades avermelhadas e a forma esbelta e o tamanho gigantesco do monte continuaram sendo motivo de admiração e assombro, mas o Inca suspeitava que suas entranhas abrigavam pedras preciosas e ricos metais, e os quis para novos adornos ao Templo do Sol em Cusco. O ouro e a prata que os incas arrancavam das minas Colquiporco e Andacaba não saíam dos limites do reino, não serviam para comerciar, mas para adorar os deuses. Mal os indígenas cravaram suas machadinhas nos filões de prata do monte, uma voz cavernosa os derrubou. Era uma voz forte como um trovão, que saía das profundezas daquelas brechas e dizia em quechua: não é para vocês. Deus reserva essas riquezas para os que vêm de longe. Os índios fugiram apavorados e o Inca abandonou o monte. Antes mudou-lhe o nome. O monte passou a chamar-se Potosi, que significa estronda, arrebenta, faz explosão. Os que vêm de longe não demoraram muito a aparecer. Os capitães da conquista abriram caminho. Huayna Cápac já tinha morrido quando chegaram. Em 1545, o índio
Hualpa perseguia os rastros de uma lhama fugitiva e se viu obrigado a passar a noite no monte. Para não morrer de frio, fez fogo. A fogueira iluminou um filamento branco e brilhante. Era prata pura. Desencadeou-se a avalanche espanhola. Fluiu a riqueza. O imperador Carlos V deu imediatos sinais de gratidão, outorgando a Potosí o título de Vila Imperial e um escudo com esta inscrição: Sou o rico Potosí, do mundo sou o tesouro, sou o rei das montanhas e sou a inveja dos reis. Apenas 11 anos depois do achado de Hualpa, a recém-nascida Vila Imperial celebrava a coroação de Filipe II, com festejos que duraram 24 dias e custaram 8 milhões de pesos. Choviam caçadores de tesouros sobre a inóspita paragem. A montanha, a quase 5.000 metros de altura, era o mais poderoso dos ímãs, mas a seus pés a vida era dura, inclemente. Passava-se frio como se fosse um imposto. E num abrir e fechar de olhos, uma sociedade rica e desordenada brotou em Potosí, junto com a prata, claro. O auge e turbulência do metal Potosí passou a ser o nervo principal do reino, como definiu o vice-rei Furtado de Mendonça. No começo do século XVII, a cidade já contava com 36 igrejas esplendidamente ornamentadas, 36 casas de jogos, e 14 escolas de danças. Os salões, os teatros e os tablados para a festa ostentavam riquíssimos tapetes, cortinas, brasões e obras de orivesário. Dos balcões pendiam damascos coloridos e traçados de ouro e prata. As sedas e os tecidos vinham de Granada, Flandres e Calábria, os chapéus de Paris e de Londres, os diamantes de Ceilão, as pedras preciosas da Índia, as pérolas do Panamá, as meias de Nápoles, os cristais de Veneza, os tapetes da Pérsia, os perfumes da Arábia e a porcelana da China. As damas rebrilhavam com joias de diamantes, rubis e pérolas. Os cavaleiros ostentavam tecidos bordados na Holanda. As touradas seguiam-se os jogos de argolinha e nunca faltavam os duelos no estilo medieval, rixas de amor e de orgulho, com elmos de ferro incrustados de esmeraldas e vistosas plumagens, arreios e estribos de filigrana de ouro, espada de Toledo e cavalos chilenos paramentados com todo luxo. Em 1579, queixava-se o ouvidor Matienzo. Nunca faltam, dizia ele, novidades, safadezas e atrevimentos. Por esta época, já havia em Potosí 800 jogadores profissionais e 120 prostitutas célebres, a cujos resplandecentes salões acorriam os mineiros ricos. Em 1608, Potosí festejava as festas de Santíssimo Sacramento, com 6 dias de comédias e 6 noites de festas de máscaras, 8 dias de touradas e 3 de saraus, 2 de torneios e outras festas. O que vocês acham? A gente pode refletir sobre esse capítulo, né? Foi uma barbárie.